Bom dia a todos. Muito obrigado por terem aceito o convite para participar no webinar de hoje. O meu nome é José Miguel Calheiros, sou responsável da Banca Inter Gestão de Ativos em Portugal e vou nos próximos 20 a 25 minutos fazer um update da evolução dos mercados financeiros até final de setembro, o seu impacto na performance dos nossos fundos e quais as perspectivas que temos para os próximos tempos. Vou também falar sobre as oportunidades de investimento a médio prazo que identificamos hoje em dia e que resultam muito da queda pronunciada que os mercados tiveram nos últimos meses. No final da minha apresentação, estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Portanto, qualquer pergunta, por favor, abram o ícone Q&A no canto superior direito da aplicação e escrevam-na. Durante ou no fim da apresentação, eu vou ter todo o gosto em responder. O sucesso e o interesse deste webinar depende tanto de mim como da vossa participação. Portanto, por favor, não se façam rogados. 2022, de facto, tem sido um ano em que a volatilidade e a incerteza têm caracterizado a evolução dos mercados financeiros. As cotações dos principais classes de ativos, enfim, desde as matérias-primas às obrigações, às ações, têm vivido um verdadeiro sobe e desce, com os investidores a terem que lidar com uma subida muito rápida das taxas de juro por parte dos bancos centrais mundiais e, ainda mais inédito, com taxas de inflação que já não víamos há mais de 30 anos. Isto tudo ao mesmo tempo que continuamos a digerir, enfim, os impactos económicos e políticos da tragédia explotada pela Rússia no leste da Europa. Portanto, aos dias de hoje, infelizmente, 2022 prepara-se, como podem ver aqui, para ser o terceiro ano nos últimos 100 anos em que as rentabilidades dos mercados acionistas, peço desculpa, e obrigacionista, portanto, foram simultaneamente negativos. Algo que, como podem ver pelo gráfico, é de facto muito raro e que mostra bem o ano complicado que estamos a atravessar. Analisando aqui mais em detalhe a evolução dos mercados, vemos que o impacto nas obrigações, como sabem, são muito sensíveis à evolução da inflação, foi dramático, com perdas muito pesadas neste período, com destaque para a dívida pública, quer na zona euro, quer nos Estados Unidos. Nos mercados acionistas, praticamente quedas em todas as áreas geográficas. Acho que a única exceção que temos até agora dos mercados mais relevantes é de facto o Brasil, mas todas as restantes praças a apresentarem perdas muito significativas, com as ações americanas e os mercados emergentes a liderar as perdas. As primeiras, as ações americanas, dado o peso muito grande que, como sabem, o setor da tecnologia tem, e este tem sido claramente um dos setores mais prejudicados este ano. No caso dos mercados emergentes, enfim, o complexo tem sido muito prejudicado pela forte queda das ações chinesas, que, com o peso que têm, obviamente arrastaram para baixo o índice no que vai do ano. Antes de entrarmos aqui na análise de desempenho dos nossos fundos, gostava só de rapidamente relembrar que a nossa gama permite aos investidores, quer dos mais conservadores, quer dos mais agressivos, ter exposição aos mercados financeiros de uma forma muito simples e diversificada. Portanto, investindo desde 25 euros, temos acesso a todas as classes de ativos adequado, do ponto de vista de perfil de risco, à nossa sensibilidade, enfim, à volatilidade. A final de setembro, só para vos dar aqui uma ideia de como é que estamos em termos de posicionamento. Portanto, os nossos fundos apresentavam esta composição de ativos que podem ver, portanto, neste slide. O rendimento e obrigações exclusivamente investidos em obrigações, portanto, maioritariamente, como podem ver, empresas de investment grade e high yield,
e os fundos perfilados, portanto o 25, o 50 e o 75, com o seu património repartido por obrigações e ações em função do seu perfil de risco. Detalhando então o desempenho no que vai do ano de cada um dos fundos, e começando aqui pelo rendimento, observamos que a rentabilidade negativa se deveu basicamente a dois fatores. Por um lado, o efeito taxas de juros, dado que este fundo, mesmo com uma duração muito baixa, nós temos uma duração em redor do 0,809, é aquilo que mede a sensibilidade, enfim, se quiserem, do preço das obrigações que temos à subida das taxas. Mesmo com uma duração muito baixa, como vos disse, a verdade é que tivemos que suportar uma subida de mais de 2% das Euribors do euro, portanto, num espaço de tempo muito curto. E isso afetou bastante a performance, sobretudo na componente investment grade do fundo. Por outro lado, tivemos também aqui o fenómeno de alargamento de spreads de crédito das emissões, e aqui, portanto, quer das obrigações de investment grade, quer das obrigações high yield, que refletiu, se quiserem, o nervosismo dos investidores decorrente de toda esta situação de guerra na Europa e a probabilidade também, cada vez mais elevada, de termos uma recessão a breve prazo. Portanto, estes dois efeitos, como podem ver aqui no gráfico, estão bem refletidos, portanto, no desempenho da componente de obrigações de investment grade e na componente high yield. Já no Banco Inter Obrigações, que tem de facto perdas bastante significativas, e porquê? Porque é um fundo com uma exposição ao risco de taxa de juro substancialmente maior que o rendimento. Nós aqui temos uma duração à volta dos 3,4 anos, e como podem ver, o impacto foi significativamente maior. Eu diria que grande parte, ou cerca de 75%, 3/4 da performance negativa decorre do facto de termos exposição ao risco de taxa de juros, não tanto relativamente aos spreads de crédito. Vejam que nós, na componente high yield, que ainda é uma componente relevante, como viram atrás, acabamos por ter uma performance negativa, é verdade, mas muito menos negativa naquela que supostamente era a classe de ativos mais conservadora do fundo, as obrigações de investment grade. E isto deve-se, de facto, ao efeito de duração, que, dado a subida muito rápida das taxas, teve aqui este efeito muito negativo. De salientar, no entanto, e gostava de vos voltar a dizer, já reiterei isto também em julho, não tivemos, em qualquer dos nossos fundos, nenhum evento de crédito. Ou seja, a nossa carteira de emitentes continua a deixar-nos dormir descansado todas as noites, portanto estamos muito tranquilos quanto à qualidade e ao risco de emitente que temos em carteira nos dois fundos. No que diz respeito aos fundos perfilados, e começando aqui pelo Banco Inter 25, podemos observar, e vemos aqui que mais de metade das perdas sofridas este ano se fica a dever à componente de obrigações, pelas razões que já solicitei. É um impacto de facto muito pronunciado. Reparem que as ações, que compõem cerca de 20% do ativo do fundo, têm também uma performance negativa, mas acabam por vir apenas em segundo lugar do ponto de vista da contribuição de cada uma das classes de ativos para o fundo. E isto é algo que já vamos ver também mais à frente, quer no 50, quer no 75, se mantém como uma constante. De facto, tivemos aqui um impacto muito grande, maior até da componente de obrigações, em detrimento daquela que tipicamente costuma ser a classe de ativos mais arriscada, que são as ações. Reparem que aqui no 50, que é um fundo bastante mais equilibrado, onde a exposição média em ações é cerca de 40%, as perdas continuam a ter a sua origem quase de uma forma equilibrada entre ações e obrigações. E isso, de facto, é algo que é inédito e não costuma acontecer, e decorre daquilo que vos tinha mostrado já anteriormente. É, de facto, um ano muito atípico desse ponto de vista. No 75, como sabem, que é um fundo mais exposto a ações, embora tenha ainda uma componente de cerca de 40% em obrigações, aqui as perdas já decorrem mais da nossa exposição a mercado norte-americano, e obviamente aqui sofremos em função da performance mais negativa em termos relativos
que as ações americanas tiveram este ano e, ao contrário, eu diria, dos últimos 4, 5 anos em relação ao resto do mundo. Mas, de qualquer forma, salientar mais uma vez que as obrigações de investment grade, apesar de terem um peso de apenas 21%, figuram aqui também como o segundo pior contribuinte, se quiserem, do ponto de vista de performance do fundo. O nosso fundo de 100% de ações, o Banquida Mega TT, teve um comportamento que, apesar de negativo em termos absolutos, consideramos muito meritório em termos relativos, nomeadamente se compararmos a performance do fundo face aos índices de ações americanos e europeus, que, como vos mostrei atrás, caíram bastante mais até final de setembro. É um fundo que investe em tendências e temas que vão desde a sustentabilidade, temas, enfim, como smart energy, infraestruturas, água, a crescente digitalização e digitização, portanto, temas como a robotização, big data, cibersegurança, inteligência artificial, enfim, de tudo o que nos rodeia. É um fundo que investe em empresas com modelos de negócio muito centrados no desenvolvimento do mundo do amanhã. E vemos que, não obstante um cenário muito complicado de mercado, esta tipologia de empresas acabou por ter uma performance relativa muito interessante, em particular tendo em conta a seleção que fizemos e o peso que demos a cada um dos temas. Destacaria aqui o tema das infraestruturas, que continua a apresentar a melhor performance relativa no ano, está praticamente flat do ponto de vista de performance. É, aliás, um setor que reforçámos recentemente em termos da carteira do fundo, e enfim, a justificação é muito simples. É um setor que, como sabem, investe em projetos de infraestruturas que têm a ver com distribuição de energia, rede de transportes, armazenamento, portanto, de água, e estes são projetos que normalmente têm os cash flows de médio e longo prazo indexados à evolução da inflação e, portanto, estão relativamente imunizados neste cenário mais inflacionista que hoje em dia vivemos. Portanto, em termos de desempenhos anuais e perspectivando aqui um pouco o que foi a evolução dos nossos fundos nos últimos anos, é um ano, de facto, dramático em termos de performance, pelas razões que já vos apontei, quedas sincronizadas dos mercados de ações e de obrigações, algo que claramente não é comum, é muito raro mesmo, aliás, já vos dei indicação disso. São os ativos em que estamos maioritariamente investidos, portanto, obviamente sofremos, enfim, como toda a indústria, em função disso. No entanto, e deixando aqui uma nota mais positiva, se perspectivarmos o investimento a médio e longo prazo, entendemos que, à semelhança daquilo que já aconteceu em situações muito recentes, temos hoje boas oportunidades para reforçar ou iniciar a exposição a determinados ativos financeiros. E isto é algo que eu já vou falar um pouco mais à frente. Ora, em termos de visão de mercado e posicionamento, em termos de enquadramento, o que é que hoje em dia preocupa os investidores, nós próprios incluídos? Há dois temas críticos que têm gerado aqui muita incerteza no mercado e que vão condicionar, ou vão continuar a condicionar, o sentimento dos investidores. Por um lado, a questão que todos nós colocamos quase, eu diria que todos os dias, que é até onde é que irão os bancos centrais no seu processo de normalização de taxas de juros. Claramente, assim, todos nós fomos surpreendidos com o ritmo e a magnitude das subidas de taxas. Isto surpreendeu toda a gente. Veja-se, repare, no gráfico da esquerda, aquilo que era a expectativa de subidas de taxas no início do ano, que são esses pontos mais cheios e que indicavam uma expectativa de que as taxas não fossem para lá, ou muito para lá dos 1%, e onde estamos hoje. Estamos nos 3, a caminho dos 4,75. Portanto, uma surpresa enorme do ponto de vista daquilo que a expectativa do mercado no início do ano face ao que registámos hoje. E essa é claramente a razão número 1 para termos perdas tão significativas, sobretudo na componente de obrigações. Por outro lado, a outra questão que fazemos é qual é o impacto, qual é que vai ser o impacto destas subidas no ritmo de
de crescimento económico mundial e na atividade das empresas para os próximos trimestres. Em termos de crescimento real, como podem ver aí na tabela da direita, tivemos já uma forte correção das expectativas de crescimento em todas as zonas geográficas, com antecipação até inclusive de recessão na zona euro e no Reino Unido. No entanto, e esta é que é, digamos, a parte nova da equação, ao contrário daquilo que tivemos nos períodos de desaceleração ou de recessão mais recentes, desta vez temos crescimento nominal, ou seja, com a inflação embutido, francamente positivo. Ao contrário do, por exemplo, que sucedeu em 2008, 2009, ou mesmo nos períodos mais recentes de desaceleração. E isso pode, de alguma forma, ajudar aqui a minimizar o impacto no crescimento dos volumes de negócios das empresas. Algo que até já estamos a ver, de alguma forma, na divulgação dos resultados referentes ao terceiro trimestre deste ano. A nossa visão, e vamos começar aqui por obrigações, que claramente tem sido a temática mais em cima da mesa em tudo o que são discussões com clientes este ano. Portanto, a recente espiral inflacionista, enfim, já sabemos, provocou aqui uma subida generalizada das taxas de juros a nível global e, ao mesmo tempo, provocou também uma subida, um aumento dos prémios de risco, mas isto torna, hoje em dia, o investimento em obrigações investment grade euro, em nossa opinião, verdadeiramente atrativo. Algo que não dissemos, e quem está connosco desde há muito sabe isso, ou já não dizíamos desde há muitos anos. Okay? Eu volto a trazer aqui um gráfico que já usei no webinar de julho, e se repararem, durante os últimos anos, as taxas swap a 5 anos, que mais não são de uma espécie de Euribor, se quiserem, de médio e longo prazo, o Euribor a 5 anos, que é este espaço que podem ver no gráfico delineado a azul, mal se viu durante este período, ou seja, mal estiveram positivas. Nós, para investirmos com yields positivas, isto é, para termos rentabilidades positivas num portfólio de obrigações euro investment grade, tivemos sempre que incorrer em risco de crédito. Portanto, para conseguirmos manter aquela linha vermelha acima de zero, tivemos sempre que assumir risco de crédito das empresas. E isso, em determinadas alturas, nomeadamente no ano passado, mal dava para compensar a componente negativa destas Euribors a 5 anos. Portanto, o que se passou desde o início do ano surpreendeu-nos a todos, pela vertigem, pela rapidez com que aconteceu. Reparem que nós passamos, no início do ano, de taxas que rondavam os 0,5% para níveis, hoje em dia, superiores a 4%. Portanto, mais do que sextuplicar-se as taxas que tínhamos no início do ano. E isto, atenção, estamos a falar de um índice de obrigações de empresas com bom risco de crédito, em euros. Portanto, algo que, como veem, já não acontecia, já não víamos há muito tempo. No que respeita às ações, mantemos aqui o nosso posicionamento neutral, em linha com o que já tínhamos no início do ano, e isto apesar das quedas que registámos já, não é? Vamos ver, enfim, como sabem, nós na BKGE olhamos basicamente para dois indicadores, um mais estrutural, que tem a ver com aquilo que é o combustível das ações, os lucros das empresas, como é que eles vão comportar, e obviamente o preço que pagamos por ter acesso a esses mesmos lucros, ou seja, o price earnings dos diferentes mercados e diferentes empresas. A temporada, enfim, de anúncio de lucros ao terceiro trimestre está em andamento, como sabem. Vamos ver qual é que é o update que as empresas vão fazer da evolução do seu negócio. Nós já antecipamos, e isso é visível também nas estimativas de mercado, uma revisão em baixa dos lucros para 2022 e 2023, ainda que, como podem ver, se mantenham taxas de crescimento positivas. E isto é algo que é fundamental para mantermos a nossa alocação em neutral a ações. Okay? Continuar a ter, apesar de tudo, apesar da desaceleração que vimos atrás, ainda taxas de crescimento de lucro por ação positivas. Porque enquanto isso se mantiver, e sobretudo se isso se mantiver
num cenário em que se registram quedas acentuadas nas valorizações, e isso, reparem, como vêem no gráfico à direita, está bem traduzido no indicador Price Earnings, que de facto este ano teve uma correção, eu diria também quase tão inédita como a que tivemos, ao contrário, nas yields, portanto, das obrigações. Portanto, quando vemos que o nosso indicador de médio prazo, em termos do que é que nos custa ter acesso a esses cash flows das empresas, portanto, isso já se encontra, ou seja, o indicador já se encontra abaixo da média de longo prazo, é difícil para nós termos um business case do ponto de vista de médio e longo prazo muito negativo em ações. Em particular, se a isto juntarmos um outro indicador, ou outros indicadores que também costumamos usar, que são indicadores de mais curto prazo e que têm a ver com o sentimento de mercado. Reparem que o estado de espírito dos investidores, e aqui estamos a falar desde particulares e institucionais, no último ano, como podem imaginar, é francamente pessimista. Nós aqui trazemos como exemplo no gráfico uma das surveys mais utilizadas para aferir, digamos, o sentimento, e reparem que os valores são de facto extremos em termos do negativismo com que os investidores olham hoje para as perspectivas do mercado acionista nos próximos meses. Normalmente, quando registramos estes valores extremos, estamos a falar, ou estamos a antecipar, tipicamente a 12 meses, retornos positivos das ações. E, portanto, mesmo do ponto de vista de sentimento de mercado, se quiserem, é difícil para nós construirmos aqui um business case que nos leva a ficar muito negativos em ações. E, portanto, preferimos manter aqui a neutralidade. Como é que isto tudo se traduz em termos de posicionamento? Portanto, a nível das classes de ativos, estamos sobreexpostos a obrigações investment grade e à yield em euro. Portanto, é uma novidade que já tínhamos dado conta, penso eu, no webinar de julho, pelas razões que já apontámos atrás. Continuamos a ter zero exposição à dívida pública porque achamos que, em termos de risk-reward, a yield que paga não compensa, digamos, o risco a que está exposto, sobretudo o risco que está cheio de juros, e isso foi bem visível este ano. Não temos também nada de dívida de mercados emergentes, não temos nada de Rússia. Isso também foi algo que nos beneficiou este ano, portanto, não sofremos com a remoção das obrigações russas, portanto, dos índices emergentes. Na componente acionista, e já durante agora este mês de outubro, fizemos de facto aqui algumas alterações em termos de posicionamento, embora, como vos disse, sem alterar o peso total das ações nas carteiras. Portanto, reduzimos a exposição à Europa continental, em virtude um pouco do cenário complicado que vamos ter em termos de margens. As empresas europeias vão enfrentar, de facto, aqui nos próximos trimestres um enquadramento complicado, dado que vão ter, por um lado, a subida inexorável, enfim, dos custos de produção, que decorre, enfim, do aumento dos preços de energia, por um lado, e também por alguma pressão do ponto de vista dos salários, que já se começa a ver, sobretudo nas economias do Norte da Europa. E, por outro lado, vão, enfim, também ser prejudicadas pela retração previsível do consumo privado, em função, enfim, não só da subida dos custos de energia, mas também das taxas, nomeadamente em alguns países no sul da Europa que são mais sensíveis, ou têm, digamos, grande parte do seu crédito indexado à taxa variável. Prosseguindo aqui um movimento também que já tínhamos feito em junho, aumentámos a exposição aqui nas ações outros desenvolvidos, nomeadamente em Austrália e Canadá, pela natureza mais value destes mercados, algo que entendemos num cenário de abrandamento económico, aquele que vamos ter agora nos próximos meses, torna a nossa exposição a ações mais defensiva. De realçar também aqui o aumento do PIB em Japão, estamos a incorporar aqui uma visão mais construtiva para as empresas da terceira maior economia do mundo, neste enquadramento de mercado mais complicado. As oportunidades que vemos, nomeadamente nos nossos fundos, e isto eu vou repisar algo que já disse aqui também em julho passado, tentando trazer aqui alguns exemplos que demonstrem claramente aquela que para nós é a oportunidade do momento. Como já deixei claro atrás, enfim, nós
acreditamos que há hoje uma excelente oportunidade de investimento a médio prazo nas obrigações de empresas em euros. Dado o nível deles, que como viram atrás, temos implícito no mercado. Reparem neste gráfico que vos trago aqui hoje. A castanho temos as taxas de rendimento implícitas anualizadas, okay, portanto, ao ano, das obrigações de empresas de investment grade com maturidades entre os 3 e os 5 anos. E também temos aqui, para aqueles que sejam mais afoitos, a rentabilidade implícita das obrigações à yield em euros, que tem mais ou menos uma maturidade similar, andam ali também nos 4 e 5 anos. A preto vem a subida de taxas de juros que teria de ocorrer nos próximos 12 meses para anular o rendimento de um ano que obtemos ao investirmos nestas obrigações com este nível de yields. Tomando aqui como exemplo, por exemplo, as obrigações investment grade em euros, entre 3 a 5 anos, que como podem ver atualmente tem uma yield anual de 4,65 ao ano, as taxas de juros teriam que subir mais 1,21% nos próximos 12 meses para que o rendimento que nós obtemos proporcionado desta yield, estes 4,65, fosse completamente anulado. Portanto, isto é algo que, tendo em conta aquilo que o mercado já descontou hoje em dia de subida de taxas nos próximos meses, nos parece muito pouco provável. Portanto, em nós entender, com este nível de yields nas obrigações de empresas de investment grade euro, é muito difícil perder dinheiro no próximo ano. E não se esqueçam que estes 4,65 para um investimento a 5 anos são 4,65 ao ano. E, portanto, um acumulado bastante superior se pensarmos isto numa base plurianual. Também em termos reais, e isto é uma pergunta que nos têm feito várias vezes, se a oportunidade em termos reais, isto é, pós-inflação, faz ou não faz sentido, para nós faz. Nós hoje vivemos uma situação ímpar porque temos, desde há muito, finalmente, taxas reais positivas para esta tipologia de obrigações. Reparem, a yield que vos estou aqui a mostrar neste gráfico não é mais do que a mesma yield das obrigações que vos mostrei há pouco, mas desta vez ajustámos a yield pela inflação média esperada para a zona euro nos próximos 5 anos. Tal como hoje em dia, enfim, está descontada no mercado. Gostava aqui de precisar aqui um pouco o conceito de inflação que estamos a utilizar para calcular esta yield real. O que de facto interessa para quem investe hoje em obrigações de empresas investment grade euro a 5 anos é a taxa média, e volto a frisar, média de inflação para os próximos 5 anos. Que atualmente, para terem uma ideia, anda em redor dos 2,4%, 2,5%. E não aquilo que vemos publicado mês após mês, a inflação homóloga anual, ponto a ponto, que gera aqueles headlines de 8%, 9%. Porquê? Porque estamos a medir taxas de inflação homóloga ponto a ponto. Mas isso não é relevante, sobretudo para quem está a investir para a frente. Precisamos aí de ter em linha de conta é a média. E a média, como vamos ver também este ano, não se vão, mesmo em Portugal, não vão ser os tais 8%, 9% que vemos hoje publicitado nos headlines dos telejornais. Vai ser uma média substancialmente inferior a isso, provavelmente ali em redor dos 5,5 e picos por cento. Okay? Portanto, e aquilo que o mercado antecipa é que, decorrente desta subida agressiva de taxas, os níveis de inflação na zona euro caiam abruptamente já a partir de 2023 para níveis muito mais consentâneos com aqueles que tínhamos antes da pandemia, embora, e isso também penso que já vos transmiti em webinars anteriores, nós temos presente que provavelmente vamos ter que viver a inflação acima dos 2%, que era, digamos, a referência típica que o Banco Central tinha em consideração quando estipulava a sua política monetária. Provavelmente os bancos centrais vão ter que conviver com níveis de inflação em redor dos 2,5%, 3%, por uma série de fatores estruturais que a pandemia, e não só,
vir a alterar. Mas, portanto, mesmo em termos reais e com esses níveis de taxa, hoje em dia temos algo que durante a última década não tivemos. Nós, durante boa parte da década passada, vivemos num enquadramento em que as taxas reais de obrigações zona euro a 5 anos eram negativas. Algo que hoje em dia não sucede. Portanto, os argumentos. O que é que temos feito? Neste enquadramento, estamos a lançar fundos com características muito específicas. Lançamos em meados de agosto, estamos agora a preparar outro para sair até o final do ano. E são fundos que visam aproveitar esta oportunidade de investimento. Portanto, em termos da sua carteira, estão maioritariamente, como não podia deixar de ser, investidos em obrigações de emitentes de alta qualidade, com rating investment grade, aqui com a ideia de conferir estabilidade à carteira e menor probabilidade de incumprimento. A lógica que adotam é uma lógica buy and hold, isto é, compramos e mantemos em carteira um conjunto de obrigações para o horizonte temporal de investimento definido. E isto permite-nos capturar um retorno esperado na maturidade que é independente depois da volatilidade que se pode registar no período de investimento. Portanto, aquilo que estamos focados é na maturidade, entregar a yield implícita no momento de aquisição das obrigações. E, como viram já, portanto, a yield esperada das carteiras está, de facto, num nível muito atrativo. E, portanto, contamos também aqui, para além daquilo que o mercado nos dá, com a nossa gestão ativa para incrementar ainda mais o retorno esperado da carteira, sem pôr em causa a qualidade das empresas em que investimos, do ponto de vista de risco de crédito. Antes de entrarmos, e até porque já me alonguei um pouco, aqui na fase de perguntas e respostas, queria só deixar-vos 3 ideias-chave. Primeiro, 2022 tem de facto sido um ano muito complicado. A generalidade das classes de ativos, como já viram, registram perdas muito pesadas, nomeadamente as obrigações, que não costumava ser o caso, ou não foi o caso nos últimos 10, 20, 30 anos. Isto fruto, enfim, dos investidores terem ajustado e muito as suas expectativas de forma muito negativa, em função aqui de um ciclo mais restritivo de política monetária e também, é verdade, com a guerra a gerar aqui muita incerteza e insegurança no curto prazo. De qualquer forma, como dizem os chineses, para qualquer crise há uma oportunidade, e a oportunidade aqui está patente na subida das yields das obrigações investment grade a 5 anos. Temos hoje em dia, entendemos, uma das melhores oportunidades de investimento que tivemos nos últimos anos, nomeadamente para quem está e investe numa perspectiva de médio prazo. E, por fim, não se esqueçam, e isto é algo que nestes períodos mais complicados nós não nos cansamos de enfatizar, para rentabilizarmos o nosso património, temos que continuar a investir. Sobretudo quando o mercado nos dá estas oportunidades para comprar ativos de qualidade a preços atrativos. Claro, temos que o fazer de forma diversificada, adequada ao nosso perfil de risco, mas, e quase tão ou mais importante, temos que o fazer com paciência e persistência para permanecer investido. Porque só assim, e isso é algo que a história, e quem investe connosco sabe isso, a história nos ensina, só podemos ganhar dinheiro nos mercados se investirmos a médio e longo prazo.